Olá, meu nome é Lucas Henrique e junto com Iago Borges e Fernando Lessa, nós iremos mostrar um pouco sobre as equações diferenciais ordinárias, também chamadas de EDO, de segunda ordem, homogêneas com coeficientes constantes. Nos casos, nós iremos explicar um pouco dos conceitos dessas EDOs, como resolvê-las, iremos fazer alguns exercícios e mostrar aplicações delas na vida real. Primeiramente, temos que a forma da EDO de segunda ordem homogênea é dita pela equação AY duas linhas mais BY uma linha mais CY igual a zero, em que A, B e C são constantes pertencentes aos números reais e A é diferente de zero, visto que como o A está multiplicando o Y duas linhas, se A for zero, então o produto dessa equação também é zero e, consequentemente, essa EDO de segunda ordem passa a ser de primeira ordem apenas. Além disso, temos que y é uma variável que depende de outra variável, que pode ser, nesse caso, x ou t, mas nesse caso trabalharemos com t. Além disso, temos que o y duas linhas é a segunda derivada de y uma linha é a primeira derivada de y, e o y é o próprio y. Tudo isso igualado a zero, já que para ser uma EDO homogênea, toda essa equação precisa ser igual a zero. Segundo o princípio da superposição, temos que, se y1 em função de t e y2 também em função de t são soluções da EDO de segunda ordem homogênea, consequentemente, a solução geral dessa EDO será y de t é igual a c1 vezes y1 mais c2 vezes y2. Dessa forma, temos que também y1 de t é igual a e elevado a r1 vezes t e y2 de t é igual a e elevado a r2 vezes t. O que são r1 e r2 eu vou explicar já já. Percebam que a EDO de segunda ordem homogênea ela é muito semelhante às equações de segundo grau. Dessa forma, outro jeito de escrever as EDOs de segunda ordem homogênea seriam substituindo o y duas linhas por r ao quadrado, o y uma linha por r e o y por 1. Nesse caso, reorganizando, temos que a nova forma de representar essa EDO seria ar ao quadrado mais br mais c igual a zero. E chamamos isso de equação característica. E bom, voltando àquela pergunta, o que são R1 e R2? Bom, já que vocês viram que outra forma de montar a EDO de segunda ordem homogênea é substituindo y por r, temos que R1 e R2 são as raízes dessa equação. Dessa forma, aplicando a fórmula de Bhaskara, que diz que r é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, lembrando que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, e, consequentemente, temos três resultados para delta, ou seja, o delta pode ser maior que zero, delta pode ser igual a zero e delta também pode ser menor que zero. Lembrando que a, b e c são justamente os coeficientes, as constantes que acompanham os valores de agora de r ao quadrado, r e c, respectivamente. E aí, dependendo do valor de delta, se ele será maior, igual ou menor que zero, a nossa solução geral também vai ser diferente. Nesse caso, se delta for maior que zero, assim como na equação de segundo grau, R1 e R2 também serão raízes distintas. E a solução geral para esse caso é que y de t vai ser igual a C1, que é uma constante qualquer, vezes e elevado ao R1, que é a primeira raiz que é achada, vezes t, mais C2, que é outra constante qualquer, vezes e elevado a R2, que é a segunda raiz achada, vezes t. Lembrando que no lugar de t pode ser x também, visto que são apenas as variáveis independentes. Para o segundo caso, em que se o delta for igual a zero, nós temos que R1 e R2 vão ser raízes iguais. E aí a solução geral será y de t é igual a C1 vezes e elevado a R1t mais C2 vezes t, ou vezes x, se nós estivermos trabalhando com uma variável independente x, então vezes t ou x, e elevado a R2t. Lembrando que, como R1 e R2 são iguais, em vez de colocar R2 aqui, podemos colocar também o R1. E por fim, temos que, se delta for menor que zero, nós temos que R1 e R2 são raízes complexas. Dessa forma, a resposta de R1 será formada por alfa, que é um número, mais beta, que é outro número, vezes i. Já R2 será alfa menos beta vezes i. E esse i é a indicação de um número complexo. Assim, a solução geral será y de t é igual a e elevado a alfa vezes t, multiplicando C1 vezes o cosseno de beta vezes t, mais C2 vezes o seno de beta vezes t. Nessa EDO aqui de segunda ordem, que é y duas linhas mais y' menos 6y igual a zero, primeiro a gente tira dela a equação característica e resolve para achar as raízes
usando Bhaskara, Girard ou qualquer outro método, a gente consegue descobrir que o delta dela é maior que zero, então ela vai ter duas raízes distintas, e a gente consegue montar na equação geral dela, que é y igual a C1 vezes E elevado a 2t, mais C2 vezes E elevado a menos 3t. Mas já que essa primeira ela é um PVI, a gente precisa derivar ela para conseguir achar o C1 e o C2, para montar a equação completa. Então a gente deriva e consegue achar esse y' aqui. Jogando os valores que a questão deu pra gente, a gente vai cair no sistema que a gente consegue encontrar C1 e C2. Quando a gente consegue achar C1 e C2, é só a gente substituir eles na equação geral que a gente tinha lá em cima e montar ela na forma completa dela. E assim a gente consegue terminar a questão com o PVI. Aplicação massa-mola. Temos aqui uma equação, m de massa vezes x duas linhas, mais gama, que é a constante de amortecimento, vezes x linha, mais a constante elástica, que é o k, vezes x, é igual a uma força externa. Essa equação é considerada a equação geral de movimento da massa, que também é uma equação diferencial linear de segunda ordem. Essa equação geral de movimento da massa possui determinados tipos. Um desses tipos são as oscilações livres, que ocorrem quando essa força externa é igual a zero. Assim, a equação fica m vezes x duas linhas, mais gama vezes x linha, mais k vezes x é igual a zero. Como ela também é uma equação diferencial linear de segunda ordem, quando sua força externa é igual a zero, ela se torna uma equação diferencial linear de segunda ordem homogênea. Oscilações livres, elas podem ter dois tipos, não amortecidas ou amortecidas. As oscilações livres não amortecidas possuem um gama igual a zero. Esse gama que é a constante de amortecimento. Deixando a equação assim. M vezes x duas linhas, mais k vezes x igual a zero. Onde m e k, que é a massa e a constante elástica, serão constantes. Já as oscilações livres amortecidas possuem um gama diferente de zero. Deixando a equação assim. M vezes x duas linhas, mais gama vezes x linha, mais k vezes x igual a zero. Quando estivermos resolvendo a equação diferencial, a gente pode achar três tipos de delta que serão classificados assim. Quando o delta for maior que zero, ele terá um superamortecimento. Quando o delta for igual a zero, ele terá um amortecimento crítico. Já quando ele for menor que zero, ele terá um subamortecimento.